Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos. Agora estamos na aula 4 de lentes esféricas. Hoje, estudo analítico, ou a lei de Gauss. Então, vamos começar com a propriedade das lentes convergentes, né? Então, como a gente já viu em aulas anteriores, né, se você colocar um objeto luminoso, né, aqui no foco, o objeto, né, lembra que eu falei que é um jeito de você guardar. Pensa na lâmpada colocada no foco, os raios saem paralelos, certo? Ponto, objeto, real. Já, se os raios chegam paralelos, como os raios solares, você consegue colocar fogo na ponta de um fósforo. Então, essa aqui seria a imagem, né, do Sol, bem pequenininho aqui. Você conseguiria colocar fogo na ponta do palito de fósforo. Então, esse aqui é o foco imagem, né, é o ponto imagem real. Tudo bem? Então, o que parece é o seguinte, ó, objeto real está de um lado, a imagem real está do outro, né? Aqui nas lentes, diferente dos espelhos esféricos, a gente vai ter que colocar dois eixos. O eixo para os objetos, da onde vem a luz, né? E o eixo das imagens. Então eu estou colocando aqui em vermelho o eixo dos objetos. Então o eixo Y é para o O, né? E para o I no caso das imagens. Aí o P é a posição do objeto. Então P positivo, objetos reais. Até fiz uma brincadeirinha aqui, ó, coroa, né? Real, né? Então, mas é uma brincadeirinha que vai ajudar bastante. E as imagens reais estão do lado de cá. Por quê? A luz vem proveniente do objeto, atravessa a lente para formar a imagem do outro lado. Então, normalmente, objetos reais para a formação da imagem real lá do outro lado. Tá? E essa brincadeirinha, reino dos objetos, reino das imagens. Né? Então, tudo que estiver do lado de cá, né, a luz saindo do objeto, indo para o outro lado para formar a imagem. Guarda desse jeito que você não vai ter problema. Na lente convergente, né, o foco é real, né, é um ponto, objeto real. Então, vai receber um sinal de mais. Foco e imagem também é real, mais. Então, a distância focal das lentes vai ser dada por esse f e vai ser um valor positivo. Então, o sinal aqui na ótica é muito importante, porque não é apenas, professor, eu só errei um sinalzinho. Não, você está errando a lente, errando a orientação, tá certo? Então o Gauss conseguiu usar os números e os sinais para descrever o comportamento da lente na formação, para conjugar imagens de objetos. Olha só, né, que cara genial. E na lente divergente, a gente percebe que vai acontecer o contrário, né? Porque os raios chegam paralelos, eles divergem, formando um foco-imagem virtual. Opa, virtual, sinal de menos. Lembra dos espelhos? Né? E o objeto estaria do outro lado. Então aqui inverte, tá certo? A gente deixa os objetos, a luz atravessa a lente para formar a imagem, certo? Só que, então, os eixos continuam os mesmos. Só que o foco imagem agora está do lado negativo do eixo das imagens. Olha aqui, ó. Então, ele vai receber o sinal de menos. E o foco objeto está do outro lado. Então, objetos reais estariam aqui. O foco objeto está do outro lado. Né? Então, no lado negativo do eixo dos objetos. Sinal de menos. Tá certo? Então, imagens reais, certo? Então aqui seria o foco imagem, está caindo do outro lado, né? Ó, ponto imagem virtual, né? Sinalzinho de menos. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a lente divergente, né? Vamos fazer o estudo dos sinais. Então, uma lente divergente, então como a gente acabou de ver, o foco vai ser menor do que zero. Então a gente colocou esse símbolozinho de negativo. Aqui sempre, né? Lembra da aula de construções, aula 3? Tamanho menor, ela é virtual direita.
Então vale a pena recordar, né? Chega paralelo, sai da lente, numa direção que passa pelo foco imagem, que está aqui atrás agora, certo? Então ela tem o, o foco com sinal de menos. A natureza é virtual. Então aqui seriam as imagens reais. Onde está caindo essa imagem? Do outro reino. Então ela vai ser virtual, tá? Essa brincadeirinha. Então, se ela estivesse caindo aqui, ela seria uma imagem real. Como ela está caindo do outro lado, onde é o reino dos objetos, ela vai ser uma imagem virtual, tá? Então ajuda a entender o comportamento até que você tenha mais destreza, certo? Mas aí acontece o seguinte: como o eixo das imagens é positivo para a direita, então o pelinha, que vai ser a posição dessa imagem, vai estar no lado negativo do eixo das imagens. Porém, o objeto está na parte positiva do eixo do reino dos objetos. Então, sinal de mais. O objeto está para cima, né? Está de cabeça para cima, e a imagem também está. A gente fala que é a direita, também é positiva. Está vendo a importância dos sinais? Agora, vamos pegar um exemplo na lente convergente. Chega paralelo, passa pelo foco, foco imagem, né, uma imagem real, né, vai passar pelo centro óptico. Então, essa imagem aqui é real. Ela vai ter o pelinho positivo. Opa, caiu no reino das imagens, aquela brincadeirinha. O objeto emitindo a luz atravessa a lente para formar imagens reais do outro lado. Formou desse lado? Pelinha positiva. Professor, mas não está de cabeça para baixo? Então, aí é que está. No eixo X é o P e o P'. No eixo Y é o I e o O. Tá certo? Então, aqui, como ela está de cabeça para baixo, é menos I, vai receber o sinal de menos. Ela é invertida. Tá vendo? Olha como começa a fazer sentido. Então, para o Gauss, um pelinha positivo, né, tá contando para mim que ela é real. Olha só, o sinal tem significado aqui. E se o I for menos 2 centímetros, significa que ela está de cabeça para baixo, que ela é invertida. Tá certo? E como é uma lente convergente, né, os raios solares chegam e formam um ponto real. Então o foco é positivo, recebe um sinal de mais. Né? Foco, imagem, um ponto, imagem real. Né? Então, mais. Tudo bem? Então aqui seria o eixo positivo das imagens. Aqui o eixo positivo para os objetos. Vamos pegar mais um exemplo da convergente. Né? Então, reino dos objetos, a luz atravessa para o outro lado para formar imagens reais. Chegou paralelo, passou pelo foco imagem. Chegou passando pelo O, não sofre desvio. Opa, professor, mas não encontra. Opa, prolonga esses raios. Formou uma imagem aqui, ó. Só que a imagem está do outro lado do reino das imagens. Então ela vai ser virtual. Ela é formada por prolongamento. Tá? É um jeito de você dizer se é virtual. Não é muito rigoroso, mas pode usar essa técnica, tá bom? Então você tem objeto real, imagens reais, né? Então, só que a imagem está caindo do outro lado, então ela é virtual. Então, na convergente, né, foco positivo, a imagem é maior, né, está aqui, ela é virtual, está caindo do outro lado, então pelinha é menos, certo? O objeto é real, P é positivo, está do lado que é o objeto real mesmo, tá bom? E o foco imagem está caindo do lado das imagens reais. Então, foco, imagem, né? Foco positivo para lente convergente. Agora, vamos entender a equação de Gauss e o aumento linear transversal. A equação de Gauss é 1 sobre f, 1 sobre p e 1 sobre p'. O que é esse f? A distância focal da lente. O p, posição do objeto. O que é o p'? A posição da imagem em relação ao centro óptico, aquele centro da lente. O que a gente precisa saber que é muito importante? Lente convergente. Você, por exemplo, a lente convergente tem distância focal de 5 centímetros. Então você vai colocar f igual a mais 5.
Se for uma lente divergente, assim, a distância focal de uma lente divergente tem módulo igual a 5. Quando você for usar a lei de Gauss, você vai colocar menos 5. Tá? É assim que essa equação matemática sabe se você está lidando com uma lente convergente ou divergente. Tá? Pelo sinal. Olha que fantástico. Então, se você colocar mais 5, você está lidando com lentes convergentes, certo? Então, esse sinalzinho que você coloca aqui vai dizer qual é a lente que você está usando. Se eu colocar menos 5, né, você está lidando com lentes divergentes. Olha que fantástico. Olha a capacidade desse Gauss. Né? Tudo bem, então, tá? É muito importante essa parte dos sinais no estudo analítico das lentes, como também foi nos espelhos esféricos, se você já estudou espelhos. Então, assim, foco mais 5, você está trabalhando com lentes convergentes. Menos 5, você está trabalhando com lentes divergentes. Aí você pode falar na prova, né? Ah, professor, eu só errei um sinalzinho. Não, você errou a lente, né? Você usou errado a lei de Gauss, tá bom? Então o sinal aqui é fundamental. Agora, o aumento linear é o seguinte, é quantas vezes a imagem é maior, igual ou menor do que o objeto. E ela pode ser dada por P' sobre P. Então, o I, vocês vão perceber nos exercícios, que é proporcional ao P'. Né? Quanto maior o P' em relação a P, maior será a imagem em relação ao O. Certo? Olha só, isso aqui é uma semelhança. I está para O, assim como P' está para P. E a gente já vai entender por que esse sinalzinho de menos. Por quê? Ó, a imagem, quando é real, né, a gente pode até depois repassar nas construções, a gente observa que todas elas são invertidas. Depois você dá uma pensada nisso. E toda vez que ela é virtual, tanto na lente divergente, que ela é virtual, direita e menor. Na convergente, a situação que ela é virtual, direita e maior, é a lupa. Tá certo? Então, nas duas situações em que a imagem é virtual, ela é direita. Então você pode guardar isso. Toda vez que ela for real, né, ela vai ser invertida. Olha o sinal aqui, ó. P' positivo, menos com menos, vai dar uma imagem, né, menos com menos, aqui, ó, virtual, P' negativo, menos com menos, dá mais. E a imagem é direita. Agora, e quando ela é real, o P' positivo, mais com menos, dá menos. A imagem é invertida. Então, esse sinalzinho de menos, né, está comprovando a nossa observação. Olha o poder dessas equações. A matemática descrevendo um fenômeno que acontece na formação das imagens pelas lentes. Né? Não é fantástica essa teoria? Agora, vamos entender melhor esse aumento linear. Por exemplo, se ele falar que o aumento linear é mais 2, o que significa isso? Que o I, né, ó, I sobre O, certo? Dá mais 2. Então vai ficar I igual a mais 2O. O que significa? Que a imagem é direita, que tem, se o O for positivo, né, e ele der mais, então os dois têm o mesmo sinal. Então é uma imagem direita e 2 vezes maior. Então esse mais é porque ela é direita e 2 vezes maior. É o caso que acontece na lupa. Né? O que você quer que a lupa faça? Aumente. Então, nesse caso, a lupa está aumentando 2 vezes o objeto que você está observando. Então, uma imagem direita, né, que você quer ler, você está lendo um livro, né, você quer continuar lendo direito, né? Não que a imagem fique invertida. E a gente acabou de ver que toda imagem direita, né, que vai ser I positivo, vai ser virtual, né? E é proporcional, ó, menos 2 pelinha, né? Se aqui é mais 2, significa que o I é 2 vezes maior que o O. E o pelinha é 2 vezes
maior que o P, só que com sinal trocado, tá certo? Então ela vai ser virtual. Toda imagem direita é virtual. Agora, e se o A for menos 2? Diminui duas vezes? Não, pessoal. Olha só, cuidado. Esse menos significa que a imagem é invertida. Esse 2 continua multiplicando o O. Ele é duas vezes maior. Então, cuidado com isso. Um aumento menos 2 significa que é duas vezes maior, só que esse menos significa que é invertida. É o caso do projetor, que inverte a imagem, certo? Ela fica de cabeça para baixo. Ela é projetada, então toda imagem projetada, guarda isso, ela é real, tá? Então falou imagem projetada é real. Então ela é invertida, o I vai ser menos duas vezes o O, mas o P' vai ser positivo, ela é real. Por exemplo, o projetor não projeta na tela. Então a imagem projetada é uma imagem real. Então P' é positivo. Agora, e se o A for mais meio? Né? Significa que aumenta meia vez? Não. Significa que é direita e duas vezes menor. O objeto é metade. Né? A imagem é metade do objeto. Certo? Então, o mais é porque é direita e dividido por 2 porque é duas vezes menor. Então, a imagem ficou pela metade. Então, é o caso da lente divergente. É uma imagem direita menor e virtual. Tá vendo? Toda vez que falar imagem direita, ela é virtual. Uma brincadeirinha para vocês, tá? Toda menina cheia de virtudes é uma menina direita, né? Tem essas frases assim. Então, você pode guardar direita virtual, né? Virtudes direita. Tudo bem? Agora, a, o aumento é igual a menos meio. O que significa? Né? Que a imagem vai ser invertida e duas vezes menor. Então ficou pela metade, só que agora de cabeça para baixo. Por quê? A imagem que é invertida ela é real. Então ela pode ser projetada também, que é o caso da máquina fotográfica que a gente viu nas construções e também o olho humano, né? Que o nosso olho tem uma lente que é o cristalino, que é uma lente convergente. Nosso olho tem 2,5 cm, 3, né? E lá dentro tem uma imagem, né? E como a gente já falou, ué, professor, mas a gente não enxerga de cabeça para baixo. Muito bem, é porque a imagem que é projetada lá dentro está de cabeça para baixo. O cérebro é que desinverte, tá? Como o celular, né? Que tem os megapixels, né? E a imagem é formada e aí o circuito desinverte e apresenta na tela para você enxergar a imagem que você está fotografando. Ah, muito esperto, hein? Uma coisa que é importante é a vergência, né? Então a vergência nada mais é do que a medida, né, do grau do óculos, do grau da lente, né? Então aqui eu até coloquei duas receitas médicas para a gente analisar. Então a vergência é o inverso do foco, né? Ela é medida em dioptria, que seria o grau da lente. E para achar em dioptria, você tem que usar em metro aqui, ó, tá? Então 1 di, né, é 1/metro. Tá? Então o foco tem que estar medido em metro para você achar o grau da lente. Tudo bem? E o que seria essa vergência? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Lentes convergentes. É usada para hipermetropia e a presbiopia, que é a vista cansada. Mas vamos simplificar a nossa vida aqui, que vai ter uma aula só sobre defeitos da visão. Tá bom? Então, vamos pegar a lente 1. O foco é pequeno e o que vai acontecer? É inversamente proporcional. Foco pequeno, vergência grande. O F2, né, observe que a distância focal é maior. Se aqui embaixo é maior, significa que a vergência é menor. Qual lente desviou mais o raio? A lente 1. Tá? Então, uma brincadeira, né? Vai ter uma vergência grande, o grau do óculos é grande, aí fala, nossa, que lente forte, porque desviou mais o raio. Então, a vergência seria uma medida relativa desse desvio. Pequeno foco, um grande desvio da luz. Foco grande, um pequeno desvio para a luz.
E a mesma coisa vale para a divergente que corrige a miopia, né? A3 e A4. A3, o foco é pequeno, dá um desvio grande, certo? A4, a distância focal é maior e o desvio é menor, certo? Então, quando a vergência é alta, né, significa que a distância focal é pequenininha porque desvia muito o raio de luz. Então, a gente fala que a lente é, entre aspas, mais forte. Então, como a lente convergente corrige a hipermetropia, né, a gente tem visto que a lente convergente, foco positivo, lente divergente, foco negativo, certo? E a vergência acompanha esse sinal. Então, nessa daqui, nessa primeira, para hipermetropia, olha só, lentes esféricas. A cilíndrica, depois a gente vai ver que é para astigmatismo, tá certo? Então, essa pessoa teria hipermetropia, distância focal positiva, ó, positiva, convergente, hipermetropia. Já essa segunda receita é para miopia, foco negativo lá, foco negativo, vergência negativa, tá certo? Olha a unidade de. Os oftalmologistas não colocam disso, eu coloco é menos 4 o grau da minha lente, né? Então significa, se tiver o sinal de menos, você tem miopia. Se tiver o sinal de mais, você tem hipermetropia. A gente está excluindo o caso da presbiopia que aparece aí pelos 40 anos, que é a vista cansada. Tá bom? Agora, um jeito de guardar, né, você fala, miopia, hipermetropia, tem uma brincadeirinha, né? Uma piadinha. Por que que míope não pode ir ao zoológico? Porque ele usa lente divergente. Ha, ha, ha. Certo? Então, você nunca mais vai esquecer. Por que que míope não pode ir no zoológico? Porque ele usa lente divergente. Tá bom? Isso ajuda a guardar. Então, se você olhar aqui, ó, foco negativo, o que, que era mesmo? Foco lente divergente. Ah, divergente é aquele cara que não pode ir no zoológico, é o míope. Entendeu? Então, por que que míope não pode ir no zoológico? Porque ele usa lente divergente. E aí você identifica rapidamente nos problemas. Agora, vamos resolver dois probleminhas, né, para fixar o que a gente acabou de ver. Então, falou, ó, uma lente convergente fornece de um objeto situado a 20 centímetros. Então, o objeto situado é o P igual a 20 centímetros de seu centro óptico. Uma imagem real, olha só, o P' é positivo ou negativo? Imagem real, positivo, hein, pessoal? Tá? Tendo o P e o P', ele está pedindo para você calcular a distância focal, a vergência da lente e o aumento linear transversal. Muito fácil isso aqui. Então, assim, ó, você vai usar a lei de Gauss, substituir o P e o P', os dois são positivos. Você vai tirar o mínimo, resolvendo a equação, invertendo, vai ficar 60 dividido por 4, dá 15 centímetros. Mas ele pediu a vergência. A vergência, você tem que colocar o foco em metros. Então, 15 centímetros é 0,15 metros. Tá bom? Então você tem aqui, ó, 1 sobre 0,15. Então vai ficar 1 sobre 0,15 de, né, que seria o grau dessa lente. Fazendo essa conta, dá 6,67 de. O grau dessa lente é 6,67. Parte B, o aumento linear transversal. Então você pode calcular I sobre O ou menos P' sobre P. Como a gente tem o P e o P', né? Então tem que ser menos o valor do P'. O P' é mais 60. E o P é 20. Isso aqui vai dar um aumento de menos 3. Lembra? O menos significa que ela é invertida. E o 3 é que é 3 vezes maior. Então, olha só a construção aqui. Ó. O objeto, o P é 20 centímetros, o foco que a gente achou é 15, tá certo? Então, chega paralelo, passa pelo foco. Passa pelo centro óptico, não sofre desvio. A imagem ficou 3 vezes maior do que o objeto, só que de cabeça para baixo. Então, olha que a gente resolveu, usando a lei de Gauss, sem saber qual era a situação. E essa matemática descreveu essa situação.
E se a gente fosse para um laboratório, a gente ia ver exatamente isso. O poderoso Gauss. Né? Olha só, P, 20, P' deu 60, cadê? Era 60, que era real, tá certo? Então, uma imagem que é... Qual que é a característica dessa imagem? Ela é invertida, certo? Ela é real e maior do que o objeto. Tá? Então, aqui a gente tem o caso do projetor. Então, o segundo exercício, né, uma lente divergente de distância focal de módulo igual a 100 centímetros fornece uma imagem virtual de 2 centímetros de altura e situada a 20 centímetros da lente. Determine a posição e o tamanho do objeto, o aumento linear transversal da imagem. Então, pessoal, ó, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse exercício, porque aqui você vai ver a importância de ler com atenção e lembrar dos sinais. Então, olha só. Lente divergente de distância focal de módulo 100. Lente divergente. A gente já tem que saber que se a lente é divergente, o foco tem sinal de menos. Ele é menor do que zero. Tá certo? É assim que a lei de Gauss vai entender que você está trabalhando com uma lente divergente. Se esquecer esse sinal, se colocar igual a mais 100, você está trabalhando com uma lente convergente e aí você errou o problema todo. Tá? Então, esse sinalzinho tem muita importância, certo? Olha só o que o Gauss fez. Né? A equação dele, né, vai entender se você está trabalhando com uma lente convergente e divergente pelo sinal. Olha que fantástico. Aí, a imagem é virtual, 2 centímetros de altura e situada a 20 centímetros. O que é isso aqui? Ó? Primeiro, a altura é o I igual a 2 centímetros. Situada a 20 centímetros da lente. Só que é uma imagem virtual. Ele contou para você que é virtual. Imagem virtual tem esse sinalzinho de menos. Menos 20 centímetros. Tá? Ela está do mesmo lado do objeto. Lembra? Reino dos objetos, reino das imagens. Tá? Então, virtual, sinal de menos. Mas toda imagem virtual é direita. Então, esse I é mais 2. Olha só, né? A gente tem que prestar atenção nesses exercícios de lentes. Hein? É fundamental. Então, cuidado com os sinais. Então, vamos pegar a lei de Gauss. 1 sobre menos 100, 1 sobre P e 1 sobre menos 20. Então, aqui a lei de Gauss está entendendo que é uma lente divergente, né, só por causa desse sinalzinho aqui. Ó. E menos 20 porque a imagem é virtual. Tá? Então, o que acontece? Vamos tirar o mínimo. Né? Como a gente vai colocar 100p dos dois lados, né, eu estou fazendo a opção assim. Ó, passa a linha direto. O mínimo de tudo isso aqui é 100p. 100p dividido por menos 100, né, corta o 100 e sobra o menos p. 100p dividido por p sobra o 100. 100p dividido por menos 20, menos 5p. Aí você pode jogar esse mínimo fora, porque ele estaria dos dois lados. Aí a gente tem menos p igual a 100, menos 5p. Né? Rearranjando a equação, fica 100 dividido por 4, 25 centímetros. Então achamos a posição do objeto. Olha, o que a gente sabe? Que o P' é 20 e o P deu 25. O P' é 20, o P é 25. Se o P' é menor do que o P, o I é menor do que o O. É uma imagem menor. Então, virtual direita e menor só pode ser uma lente divergente. Então, menos 2, quer dizer, 2 era o tamanho da imagem, ela é direita, né? Como a gente já viu. O P' é menos 20, então a equação de Gauss do aumento linear é menos o P'. Então é menos o P' que vale menos 20. Então, o nosso objeto vai ser mais 2,5. Ele é
né? Os dois são positivos, tanto o I quanto o O. O objeto está de cabeça para cima e a imagem também. Agora, o B, ele quer o aumento linear transversal. Você pode calcular I sobre O ou menos P' sobre P. O aumento, né, nesse caso, eu vou usar o P' e o P. Então vai ficar menos 20 mais 20 centímetros, dividido por 25. Dá mais 4 quintos, ou seja, mais 0,8. O que significa isso? Que o I é 0,8 do objeto, ou seja, a imagem é 80% do tamanho do objeto, o que significa que a imagem vai ser menor do que o objeto. A situação é esta: foco 100 centímetros, só que é uma lente divergente, então é menos 100. O objeto está a 25, a imagem formou a 20 centímetros, como ela é virtual é menos 20, certo? O objeto era 2,5 e a imagem à direita com 2 centímetros, ela é menor, tá vendo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, deixem o like de vocês, né? Curtam, né, o vídeo e se inscrevam no canal, pelo amor de Deus, tá bom? Valeu, pessoal. Então, até a próxima. Valeu, abração, até mais.